Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Afeiçãozinha pelo baile. Havia entre os presos em que um que tocava harmônica. Começaram então, para distrair-nos, a tocar e a cantar. Perguntaram-nos se não sabíamos bailar. Dissemos que sabíamos o fandango e o vira. A Jacinta foi então o par de um pobre ladrão que, vendo-a tão pequenina, terminou por bailar com ela ao colo. Oxalá Nossa Senhora tenha tido compaixão da sua alma e o tenha convertido. Agora dirá Vossas Excelências, que belas disposições para o martírio. É verdade, mas éramos crianças, não pensávamos mais. A Jacinta tinha para o baile uma afeiçãozinha especial e muita arte. Lembro-me que chorava um dia por um seu irmão que andava na guerra e que julgavam morto no campo da batalha. Para distrair com 2 seus irmãos, arranjei um baile, e a pobre criança andava a bailar e a limpar as lágrimas que lhe corriam pelas faces. Não obstante esta afeiçãozinha que tinha pelo baile, que bastava às vezes ouvir qualquer instrumento que tocavam os pastores para começar a bailar, mesmo sozinha. Quando se aproximou o São João e o Carnaval, disse-me: eu agora já não bailo mais. E por quê? Perguntou a Lúcia. Porque quero oferecer este sacrifício a Nosso Senhor. E como éramos as cabeças na brincadeira entre as crianças, acabaram os bailes que se costumavam fazer nestas ocasiões. E então estamos aqui na 14ª parte deste retrato de Jacinta que a Lúcia está a escrever para nós nas suas memórias. E ela agora aqui vai nos lembrar de uma afeiçãozinha que a Jacinta tinha pelo baile. A Jacinta gostava muito de bailar. Gostava de ouvir uma música e ela começava logo a bailar. Ela gostava muito. Ela tinha essa afeiçãozinha pelo baile. Ou seja, não era mal nenhum. Eram crianças, como disse aqui a Lúcia. Não era mal nenhum. Mas estas 3 crianças, elas realmente estavam a viver a mensagem de Fátima. E a Jacinta percebeu que precisava entregar essa afeiçãozinha que ela tinha pelo baile. Esse amor, essa inclinação que ela tinha pelo baile, ela resolveu entregar também isso a Deus. Ela preferiu se abster de bailar daquilo que ela gostava tanto, daquilo que ela se inclinava tanto a fazer para se distrair. E ela entregou a Jesus. Entregou a Jesus por sacrifício. Quero oferecer este sacrifício a Nosso Senhor. Por vezes nós temos uma afeiçãozinha a alguma coisa, mas temos que largar tudo por Jesus. Jacinta nos ensina que temos sempre alguma coisa a oferecer a Jesus. E por vezes há aquelas afeiçãozinhas, são aquelas coisas que até nem são pecados. Não posso dizer, não precisa ser pecados, mas são coisas que podemos oferecer a Deus em penitência. E Jacinta percebeu que já não tinha tempo para bailes, não tinha tempo para mais continuar com estas coisas de criança. Nossa Senhora disse-lhe que tinha que fazer penitência para os pecadores. E ela percebeu a mensagem de Nossa Senhora de Fátima de uma maneira que mesmo com a sua idade tão pequenina, ela percebeu o que ela tinha que fazer, mesmo sabendo que ia para o céu em breve. Mas não queria ir sozinha para o céu. Ela queria levar muitos com ela. Ela queria a conversão de muitos pecadores. Foi oferecendo tudo o que podia oferecer a Jesus em sacrifício.
E as pessoas podem achar assim, mas era uma criança, ela merecia ter um bocado de sossego e ter uma vida mais calma. Ainda era uma criança. E eu lembrei-me que tudo depende daquilo que queres. Tu queres ser para Cristo. Por vezes nós temos uma ideia de dar a Cristo aquilo que nos sobra, aquilo que temos de sobra. Mesmo a oração, por vezes vamos fazendo oração, fazemos como se fosse um esquema diário e acabamos por dar um pouquinho ali, um pouquinho acolá. Isso é bom, é muito bom. Tem muitas pessoas que nem isso fazem. Mas quando nós queremos ser mais de Jesus, e chegamos àquele patamar que achamos que é pouco. Porque quando amamos, achamos que aquilo que damos à pessoa amada é pouco. E eu lembrei-me daquela história de Jesus e o jovem rico. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que me interrogas acerca do que é bom? Um só é bom, Deus. Porém, se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Eu tenho observado tudo isso desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Jesus disse-lhe: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. O jovem, porém, tendo ouvido esta palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Digo-vos mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que entrar um rico no reino dos céus. Ora, os discípulos, ouvidas estas palavras, ficaram muito admirados, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? Porém, Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Isto está em São Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 26. Estamos a falar de um jovem rico, e as pessoas, muitas vezes, quando pensam de alguém rico, pensam sempre naquela pessoa que é rica materialmente. E acham que os pobres, aquelas pessoas que não têm muitos bens materiais, como é o caso da Jacinta, já é mais fácil para os pobres. Pensam que a um pobre esta história não cabe. Jesus estava aqui a falar com um jovem rico. Mas a riqueza que nós temos, esta riqueza pode ser qualquer coisa que nós temos nas nossas mãos e que não queremos nos desapegar. E por isso, esta riqueza também acontece com os pobres, aqueles que não têm bens materiais, mas por vezes têm essas afeiçõezinhas, como tinha a Jacinta. A Jacinta não era rica, mas ela tinha algo que lhe era caro, algo que ela gostava muito. Então era algo que lhe era valioso, que lhe dava muito gosto. E Jesus disse a esse jovem que podemos cumprir os mandamentos, e cumprindo os mandamentos nós chegamos ao céu. Mas este jovem queria dar mais. Ele queria ser mais perfeito. Ele queria saber o que lhe faltava mais ainda. Ele já vivia os mandamentos. Jacinta também já vivia os mandamentos.
Ela vivia sem pecados, praticamente. Ela já vivia os mandamentos. Mas Jacinta queria dar mais. E este jovem rico também queria dar mais. Então Jesus olhou e disse, então, ele sabia que este jovem tinha muitos bens e disse, então vende aquilo que tens e segue-me. Mas este jovem estava apegado a esses bens. E o que conta aqui é que ele ficou um bocado triste e foi embora. Porque estava muito apegado. A sua afeição era aos bens que ele tinha. Ele cumpria os mandamentos, é verdade, tinha uma vida reta. Mas faltava-lhe a perfeição. E a perfeição era deixar tudo para trás. Por isso que São Francisco o fez. São Francisco também era filho de um comerciante. Ele era o único herdeiro. Ele tinha toda uma vida cheia de muita prosperidade. Bastava continuar o negócio do pai. Ele não precisava se preocupar. Casava-se. Estava tudo bem. Ele tinha tudo a seu contento, que muitos jovens, talvez naquela altura, queriam ter. Mas ele ouviu aquela voz a dizer, reconstrói a minha igreja. E ele acabou por ir mendigar pelos caminhos. E ofereceu, deixou tudo para trás. Ele quis ser mais perfeito. Mas a perfeição perante Deus não é a mesma perfeição diante dos homens. A perfeição diante dos homens é querer obter troféus, é querer ser melhor que os outros. Quando a pessoa vai para um concurso e quer ser o mais perfeito para ver se ganha aquela medalha, aquele concurso, naquela competição, ser o melhor. Mas nas coisas de Deus, qualquer um pode aceder a ser mais perfeito. Não é preciso ser apenas um no meio de muitos. Todos podem se aperfeiçoar, fazer mais que obedecer aos mandamentos. E Jacinta queria mais. Como São Francisco, deu tudo. Deixou tudo para trás. E foi mendigar para reconstruir uma pequena igrejinha que tinha ali perto. Ele achava que o reconstruir da igreja, que era reconstruir as igrejas físicas. Claro que depois Deus acabou por lhe dar a indicação de que a igreja era maior do que aquilo, do que aquela igrejinha que ele estava a reconstruir de pedra, que era a igreja que na altura já estava a passar por muitas tentações. E a pobreza de Francisco alterou muito o modo como muitos cristãos viviam naquela altura. Muitos cristãos católicos viviam naquela altura. E é por isso que a Jacintinha, no século XX, também veio ensinar que, mesmo sendo pobre, mesmo não tendo muitos bens, ela queria ser mais de Deus, queria oferecer mais a Jesus. E ela então ofereceu o que ela tinha de gosto pessoal, que lhe dava um ânimo, talvez, na vida, um prazer, bailar, o prazer de bailar, que era a sua afeiçãozinha, era uma coisa que ela gostava muito. Aquele gostinho pessoal de bailar, de dançar, ofereceu a Deus. E agora pergunto a mim mesma, a começar por mim, qual é a afeiçãozinha que tu tens? Aquele gosto pessoal que até gostas. Não é nenhum pecado, não é nenhuma coisa má,
é apenas algo que tu gostas de fazer. Será que estás disposto a oferecer isso a Deus pela conversão dos pecadores? Em reparação dos ultrajes que são feitos e são cometidos ao Imaculado Coração de Maria? Queres oferecer isso pelo Santo Padre? Agora já não vou. Como disse a Jacinta, agora já não bailo mais. Por quê? Porque eu quero oferecer este sacrifício a Nosso Senhor. E assim, uma criança tão pequenina como a Jacinta deu uma lição muito maior. Mesmo sendo pobre, quis ser mais perfeita. Quis dar tudo a Jesus. Não abaixou a cabeça, como aquele jovem rico. Não abaixou a cabeça. Quis também dar isso, dar aquele gosto que ela ainda tinha, que ela ainda fazia pelos pecadores. E Jacinta também neste momento te pergunta também a ti, a começar por mim, que gosto queres também oferecer, que afeiçãozinha também tens e que podes oferecer pela conversão dos pecadores, em reparação por aquilo que é feito contra o Imaculado Coração de Maria e pelo Santo Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.